do primeiro século, nem estamos numa época antes de Cristo, mas essa palavra continua atual. Então, quando lemos ou quando pregamos, devemos extrair lições para hoje, e ela é muito útil para o nosso dia a dia, e muitas das coisas que ela antecipa, nós vamos vendo ao longo do tempo. Talvez a gente nunca tenha pensado na nossa existência de ter chegado a exatos 15 anos, a um momento em que ondas gigantescas invadiriam uma cidade, parte de um país, e matariam mais de 100 mil pessoas. Pessoas desabrigadas por conta da água, por conta da fúria das águas. E é bem verdade que no momento daquele tsunami na Indonésia em 2004, alguns disseram, mas ainda não foi destruição total, essa ainda virá. Aí você vai para a palavra e vê que Deus não destruirá mais com água. Isso já foi feito no dilúvio. Noé passou por isso e resistiu porque obedeceu a Deus, ele e toda a sua família, e seguindo a orientação de colocar na arca apenas os animais, um macho e uma fêmea, para garantir que toda a terra que estava sendo destruída tivesse condição de se reconstruir, de se reproduzir mais à frente. E assim a gente percebe que foi algo muito difícil de se passar, já aconteceram outros tsunamis, mas o nosso consolo é ver que na palavra do Senhor ele diz, não destruirei mais com água. E pode acontecer enchente por todo lado. Talvez você já tenha passado até por algum momento de chuva muito pesada, que você diz, para a nossa realidade foi uma enchente, a água invadiu a casa, você ficou perturbado, talvez tenha perdido algum móvel, perdido alguma coisa que você tinha guardado no chão da sua casa, que a água invadiu e estragou. Mas se nós estamos aqui é porque a palavra de Deus se cumpriu, e ela se cumpre não somente nesses fenômenos da natureza, mas ela vai se cumprir também mostrando a característica do ser humano. Apesar de algumas religiões e alguns movimentos religiosos dizerem que o homem vai evoluindo, que o homem vai melhorando com o passar do tempo, a palavra de Deus diz que nos últimos dias haverá males e corrupções. E aí esse texto que nós lemos mostra que tipo de males e que tipo de corrupções haverá. E não somente mostra, mas também orienta. Às vezes a gente aponta onde está o mal, aponta onde está a corrupção, mas a gente não tem, por muitas vezes, orientações a dar. Eu sei onde está errado, mas eu não sei como consertar isso. De fato, nós só podemos consertar alguma coisa quando olhamos para a palavra de Deus e ela nos dá as orientações. E aí nós temos aqui no capítulo 3 ele dizendo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí eu faço uma pergunta, os tempos que estamos vivendo hoje são difíceis? São difíceis, todo mundo concorda que estão sendo difíceis, mas aí ele vai começar explicando, é por isso que ele começa no versículo 2 dizendo, pois, ele vai dizer, por que os tempos serão difíceis? Pois os homens serão egoístas. Nossa sociedade tem algum ponto de egoísmo? Pessoas que você conhece são egoístas? Às vezes você mesmo se torna egoísta, dependendo de qual seja a situação. Sim, não somente isso, mas os homens serão avarentos. Via ontem na internet que o homem mais rico do mundo deixará de ser o homem mais rico do mundo, porque está se divorciando e a sua esposa vai ficar com praticamente metade da sua fortuna. E não é pouca coisa, são 38 bilhões de dólares. Se isso for passado para real, é muito mais de 100 bilhões de reais. Eu fico imaginando esse valor todo convertido em alguns benefícios para a nação. Seria ótimo, mas vai somente para um acordo de divórcio. Mas esse homem é extremamente avarento, porque ele lutou a vida toda para que a empresa dele crescesse
e perto dos 60 anos ele se tornasse o homem mais rico do mundo, quando ninguém pensava que Bill Gates da Microsoft deixaria de ser mais rico, que talvez o dono da Claro, o Carlos Slim do México, deixaria de ser o homem mais rico, mas ele chegou lá, vendendo produtos na internet. É o dono da Amazon, vende livros, vende CDs, DVDs, materiais eletrônicos, e se tornou o homem mais rico. Uma decisão equivocada, um problema em sua vida, quebra com toda a sua avareza, e ele não vai ter mais como ostentar como ostentava antes, mas ele continuará sendo avarento, porque o problema do coração dele não é o dinheiro, é o amor a esse dinheiro, e pode ter certeza, ele vai continuar trabalhando até o ponto que ele retomar o posto de mais rico. Homens jactanciosos. O que são homens jactanciosos? Orgulhosos. Você acha que o homem mais rico do mundo vai chegar, por exemplo, numa festa com empresários e vai dizer assim: eu sou o homem mais rico do mundo. Tá bom. Ele vai se orgulhar disso. Em todo canto que ele chegar, chegou o homem mais rico do mundo. E ele vai fazer questão de ter as melhores e mais caras coisas do mundo. Ele vai chegar num canto, obviamente, a pé? Não. Ele chega na companhia dele com uma bela limusine, com um belo carro de milhares de dólares. Ele gasta com jantares corporativos, jantares com sua família, que agora está se desfazendo, milhares de dólares. Ele gasta nas suas férias, se é que o homem tem férias, milhões talvez. Aquela coisa que de vez em quando a gente lê: fulano está no hotel com uma diária de $5.000. Se a diária fosse $100, ele dormia do mesmo jeito. Mas é porque ele é orgulhoso, ele quer mostrar que é maior e melhor do que outras pessoas. Nos últimos tempos os homens serão arrogantes. A arrogância é uma das coisas mais traiçoeiras enquanto sentimento humano, porque você pensa que é, quando você nunca foi. Alguém pensa: eu sou mais inteligente, aí encontra um que é mais, e aí ele percebe que ele nunca foi. Ele diz: eu sou o mais sábio, e ele percebe que tem outro mais. Eu sou o mais cuidadoso, ele percebe que vai ter outro mais. Mas ele tem aquela arrogância de se colocar superior aos outros, quando a palavra diz: tenha o seu próximo como superior a você mesmo. Depois ele vai falar de homens blasfemadores. As pessoas têm falado mal contra a igreja do Senhor? Tem. As pessoas têm falado mal de Cristo? As pessoas têm abusado do direito de expressão, de liberdade de expressão, para falar mal dessa palavra? Tem. Então a gente percebe que eles são blasfemadores, não consideram mais o que é sagrado, eles simplesmente desprezam e falam de qualquer maneira, geralmente desrespeitosa. Os homens são desobedientes aos pais. Passe 10 minutos na minha sala, você vai saber o que é uma criança desobediente ao pai. E talvez você escute coisas que nunca pensou que um filho poderia dizer a um pai. Mas trazendo para a nossa vida cristã, às vezes nós somos desobedientes ao nosso pai? Sim. Toda vez que a gente peca, a gente está pai. Então nós não estamos muito longe disso. Homens ingratos. Eu fico doente quando eu escuto alguém dizendo assim: eu me esforcei, eu consegui, eu passei. E onde é que está Deus em todas as suas conquistas? Você está sendo ingrato. Você pode ser a pessoa mais preparada do mundo, mas você não conseguiria absolutamente nada se não fosse da vontade de Deus. Pessoas ingratas que você não deve procurar fazer alguma coisa esperando o retorno de alguém. Uma das máximas que hoje são colocadas, e aí
eu faço coro com vários pastores que dizem: hoje, um dos grandes problemas instalados nos púlpitos das igrejas se chama coaching cristão. É gente que sobe ao púlpito não para pregar a palavra, é para dizer como é que você tem que viver, seguindo determinadas regrinhas, que aí você vai se tornar muito mais bem sucedido se você seguir essas dicas. Dicas que nem sempre ou quase nunca estão na palavra. E aí a pessoa diz assim: olha, faça todo o bem que você puder, lembrando que um dia você pode precisar daquela pessoa, então faça por ela, porque um dia ela vai fazer por você. Faça mesmo que a pessoa nunca faça por você. Isso é cristão. Faça mesmo que você nunca venha a precisar daquela pessoa. Eu tenho certeza que pai e mãe fazem pelos filhos, quando são pai e mãe de verdade, fazem pelos filhos sem esperar que na velhice os filhos retribuam. Agora o filho que presta retribui. E aí vai dar consciência de cada um. Eu não preciso de um coach para me dizer: você tem que cuidar dos seus pais. Não, eu vou cuidar dos meus pais porque eu amo meus pais. Eu não vou cuidar dos meus pais porque alguém saiu lá não sei de onde para me dizer: olha, sua vida será melhor se você cuidar dos seus pais. A palavra já diz isso: honra teu pai e tua mãe, e serás bendito, e terás longos dias sobre a terra. Honra porque é justo. Então não preciso de outras coisas, eu preciso ser grato, porque isso é justo. Nós temos hoje homens irreverentes, a gente falou sobre isso, acho que sábado passado. Tem gente que acha bonito, né, dizer: ah, fulano é irreverente, é engraçado, ele fala coisas que ninguém tem coragem de falar. Então pronto, pega essa frase e guarda com você: se ele fala o que ninguém tem coragem de falar, é porque não deve ser falado. Ninguém tem coragem porque às vezes é vergonhoso o que ele diz, ele é irreverente, falta ali o temor, o respeito, a reverência. Então não vou falar aquilo que ninguém tem coragem de falar. Isso não é uma virtude, nós estamos vendo que isso é corrupção do coração humano. Existem hoje homens desafeiçoados. Eu contei ontem aqui a história da pessoa que no meio da rua agrediu o rapaz que trabalhava lá no estacionamento da Zona Azul. Ah, mas eu não sei nem quem é aquela pessoa, eu posso fazer o que eu quiser. Será? Eu não tenho mais afeto pelo meu próximo, quando a palavra diz: ame o seu próximo como a si mesmo. E quem é meu próximo? Qualquer pessoa é meu próximo. Não é só o pessoal da igreja que eu gosto e que compartilha da minha fé. A pessoa que está lá fora, que nunca me viu na vida, é meu próximo. Eu preciso amar como a mim mesmo. Eu quero para ele exatamente o que eu quero para mim. E eu tenho certeza que para mim eu não quero coisas ruins. Eu não quero a desgraça na minha vida. Eu também não vou querer na vida da outra pessoa. Homens implacáveis. A coisa está ruim, eu trabalho para que fique pior. Eu sou implacável, eu não tenho misericórdia, eu não tenho clemência com quem quer que seja. Homens caluniadores. Meus irmãos, hoje tem um nome bem bonito para calúnia: fake news. Fake news é o quê? Inventar histórias sobre alguém ou algo sem medir as consequências disso. Quando você calunia uma pessoa dizendo: fulano fez isso, você nem sabe se fez, ou então você está inventando deliberadamente que aquela pessoa fez, sabendo que ela não fez. Você sabe qual é a consequência que isso tem na vida dela? Na vida das pessoas da família dela, no círculo de amizades dela, na igreja dela. Por isso que quando a gente for falar alguma coisa sobre alguém, tem que pensar: isso é verdadeiro? Isso é bom? Isso é produtivo? Edificante? Às vezes pode ser verdadeiro, pode ser bom, mas não vai edificar. Então eu fico quieto, não vou caluniar ninguém. Pessoas sem domínio de si. Realmente tem comportamentos hoje dos seres humanos que parece que eles estão ligados no modo automático e eles não estão refletindo acerca do que estão fazendo. Pessoas que simplesmente vão para o meio da rua e começam a gritar como se fosse uma coisa assim natural do ser humano, e não é.
A gente fica preocupado quando alguém sai na rua e começa a gritar, a gente pensa logo, o que foi que aconteceu? Tem alguma briga? Alguém morreu? Alguém se machucou? O que foi? Mas hoje a coisa mais fácil do mundo é a gente pintar uma cartolina, cortar uma bandeira e ir para o meio da rua gritar. Tem gente até que se despe para fazer protesto. São coisas loucas que têm acontecido, porque o ser humano não tem mais domínio de si, ele faz coisas absurdas pensando que está fazendo grandes coisas. Homens cruéis, o ser humano é cruel, ele vê o seu próximo estirado no chão, na sarjeta, em vez de dar a mão para que ele se levante, ele afunda mais ainda. Inimigos do bem, porque o coração humano, sem Deus, é inclinado ao mal. Traidores não simplesmente vai se relacionar com pessoas que foram infiéis nas suas relações, mas traição pode ser a traição da confiança. Essa para mim é bem pior, porque é essa que leva a outros tipos de traição. Quando eu não confio mais na pessoa que convive nos mesmos ambientes que eu, então eu não converso com ela porque eu não confio, eu não divido coisas com ela, eu não procuro ela para estar comigo em algumas atividades, eu não deixo alguma coisa sob a responsabilidade dela, porque ela traiu a minha confiança. É algo que acontece também bastante comum, é bastante comum que isso aconteça. Homens atrevidos, hoje não existe, em raríssimas exceções, respeito a autoridades. Não existe. Começando de casa. Eu posso ser amigo do meu filho? Posso e devo, mas eu continuo sendo autoridade. Deus não é meu amigo? Ele continua sendo meu pai e autoridade sobre a minha vida. E o modelo dele de ser nosso pai deve ser utilizado por nós dentro de casa. Eu sou pai, eu sou amigo, mas eu também me iro, eu também disciplino, e isso é amor também. Só que hoje nós percebemos um atrevimento muito mais forte, e esse atrevimento vai passando em todas as fases da sua vida. O menino não respeita o pai, é atrevido com o pai, fatalmente será com o professor, fatalmente será com o patrão, e se estiver frequentando alguma igreja depois de toda essa vida de atrevimento, será atrevido com o pastor, com o padre, seja lá quem for. Ele não respeita pessoas que estejam em alguma posição acima dele. Existem homens infatuados, raivosos, tudo para eles é motivo de discussão e briga, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eu quero aproveitar a vida. Quantas vezes a gente escuta isso? O que é o aproveitar a vida? Ser amigo dos prazeres mais do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Ele fala de várias coisas que já visivelmente nós sabemos que são erradas, e quando a gente fala de forma de piedade, mas negando o poder de Deus, aí é bem pior, porque é aquela coisa de parece crente, tem jeito de crente, se veste como crente, mas tire só a capa, aí você vai ver a pelezinha do lobo saindo. Ou seja, pessoas que parecem ou querem deixar transparecer uma coisa que no seu interior não existe. E essas pessoas nós precisamos fugir. Foge também destes. Paulo utiliza essa expressão pelo menos 2 vezes. A primeira delas falando da imoralidade, ele diz foge da imoralidade. Aqui ele diz foge dessas pessoas. Foge, corra de longe, não fique perto, não se associe, não se torne um com eles, não faça as mesmas coisas, foge também destes.
Essa é a orientação que ele dá. O mundo está desse jeito, nós estamos vendo que todas essas questões que a palavra antecipa estão acontecendo hoje, mas eu tenho a orientação. O que é que eu posso fazer diante de tudo isso? Além de orar para que minha sociedade seja melhor, para que minha vida seja melhor, o mundo que eu vivo possa ser melhor, eu tenho que fugir dessas características e das pessoas que fazem essas coisas, porque entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O que ele está querendo dizer com isso? Existem aquelas pessoas que sorrateiramente cativam outras que já têm muitos pecados, para que cometam mais pecados ainda. Quem está sujo, suje-se mais. Essa é a máxima. E aí essas pessoas ouvem o Evangelho, aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Você pode pregar 1000 vezes ela desprezará a verdade. São aqueles chamados pecadores impenitentes, eles não serão trazidos para o aprisco do Senhor. E se há alguma dúvida de que nós devemos não somente fugir deles, mas também combatê-los, nominalmente, vem agora Paulo dizendo: do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Ele está dizendo, lá no Antigo Testamento, vocês têm a escritura hoje na mão. Janes e Jambres resistiram a Moisés. Semanas anteriores a gente falou de Himeneu e Alexandre, e semana que vem vai falar novamente. Então veja, ele diz exatamente o nome da pessoa que tem causado males, como Alexandre o Latoeiro, como Himeneu e Alexandre que foram blasfemadores, como Janes e Jambres que resistiram a Moisés. Os homens que resistem à verdade são homens de todo corrompidos na mente. E se eu não disser quem é, talvez alguém muito ingênuo vai dizer: mas fulano é tão bom. Mas eu não posso fazer acepção de pessoas. Se você está fazendo acepção de pessoas, você está salvando a sua vida cristã. Essa é a diferença. Acepção de pessoas é eu simplesmente olhar para alguém que eu não conheço e fazer um pré-julgamento dela e me afastar. Agora, quando eu olho todas as suas obras e sei que elas estão contrárias à palavra de Deus, me afastar delas é o que eu posso fazer de melhor, porque eles são homens corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante. Você quer avançar, você quer crescer no caminho do Senhor, então fique longe dessas pessoas, porque a sua insensatez será a todos evidente. Todas as pessoas vão ver como é que aquelas pessoas agem, como é que eles estão levando a sua vida, e vai ficar evidente como também aconteceu com aqueles. Ele cita um exemplo do Antigo Testamento para dizer: do mesmo jeito que aconteceu lá naquela época, vai acontecer agora, e do mesmo jeito que aconteceu lá naquela época de Paulo e Timóteo, está acontecendo hoje. A gente pode não ficar citando nomes o tempo todo, mas está aí evidente a qualquer pessoa quem está defendendo a verdade e quem está deturpando a palavra de Deus. Está evidente a qualquer pessoa quem está sendo fiel, mesmo com relação às dificuldades, e quem está se entregando às facilidades do mundo para crescer e prosperar financeiramente. Então, os males e as corrupções dos últimos dias já estão evidentes nos nossos dias, ou seja, os nossos dias já são os últimos. Só que a orientação que Paulo nos dá, que a Bíblia nos dá é: foge desses. Você quer crescer na palavra? Permaneça observando ela. Se alguém não te leva para a palavra, se alguém não conversa com você, ajudando você a estar próximo da vontade de Deus, fuja. E que assim a gente fuja de pessoas que não acrescentam na nossa vida, a não ser preocupações e decepções. E que a gente possa se ligar cada dia mais a Deus, que vai não só nos prover dias sem decepções, como também vai colocar perto de nós pessoas que não nos decepcionem, se elas estão caminhando também juntamente com Deus.
que esse texto nos mostre que existem males, mas também existe uma orientação. Se a gente seguir, a gente não vai cair em nenhuma dessas questões que são apresentadas e não vai ser alvo da ira de Deus, e sim da sua graça e da sua misericórdia.